Quero iniciar a conversa de hoje levantando uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: nós somos seguidores de Jesus ou de Lameque? E quero levantar essa pergunta fazendo uma comparação aqui de dois textos, um do Antigo e um do Novo Testamento, que eu creio que estava na mente de Jesus quando ele proferiu determinadas palavras ao seu discípulo Pedro a respeito do perdão. Então, o tema principal aqui é perdão. Temos o texto, então, lá de Gênesis 3, 17 a 24, que narra um pouco a respeito de um personagem sanguinário, violento, chamado Lameque. E temos, no Novo Testamento, em Mateus 18, 21 a 22, um texto bastante interessante, onde Pedro e Jesus conversam a respeito de perdão. Bom, mas antes disso, eu gostaria de destacar para vocês o significado, para entendermos esses textos, os significados figurados aqui dos números na Bíblia. Assim como em nossa cultura, na Bíblia também, os números nem sempre são literais. Números como 3, 4, 7, 10 e outros na Bíblia, nem sempre são literais. E números que saem desses, como por exemplo 3, 30, 300, 3.000, 4, 40, 4.000, 7, que é o caso hoje aqui nos nossos textos, 7, 70, 700, 7.000. Você vai ter que sempre perguntar quando chegam esses números, percebe esses números na Bíblia, é literal, é simbólico ou é literal e simbólico ao mesmo tempo? É como em nossa cultura. Às vezes a pessoa diz assim, comigo é 8 ou 80. Ela não está dizendo nem 8 nem 80. Talvez ela esteja dizendo comigo é tudo ou nada. Ou comigo é assim, ou eu estou em um extremo ou eu estou em outro extremo. Quem já não ouviu a expressão, eu já te disse isso mais de 1000 vezes? Ora, é claro que ele não disse isso mais de 1000 vezes. Né? Mas ele disse o quê? Muitas vezes. Então temos que lembrar disso, dessa diferença aqui, para podermos, diferença de interpretação, né? Literal, simbólico ou literal e simbólico ao mesmo tempo. E aí nós começamos a entender os textos. E aí podemos aplicar bem para as nossas vidas. Então nós vemos lá, por exemplo, Lameque, lá no Gênesis 4, em especial 23 e 24, é uma pequena poesia, já no comecinho da Bíblia. Lameque, ele nos dá uma demonstração aqui extrema de ódio, né? Extrema de ódio em relação ao próximo. Ele cita o seu antepassado Caim, famoso Caim, né? Os dois irmãos Abel e Caim. Caim matou seu irmão Abel. Lameque é descendente de Caim. E quando Caim foi expulso de determinado lugar por Deus, Deus colocou uma marca em Caim, para que aquele que o encontrasse não o matasse. E Deus diz assim, mais ou menos assim, lá no livro de Gênesis. Diz assim, no Gênesis 4,15, 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. 7 vezes, usou um número aqui. Né? O Lameque faz uma pequena poesia e ele lembra então do seu antepassado, Caim. Ele chama suas esposas e o texto diz assim, Gênesis capítulo 4, 23 e 24. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, ou Zilá, dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Ora, é algo simbólico, né? O Lameque está dizendo assim, Caim foi vingado 7 vezes, ou seja, Caim, se alguém matasse Caim, seria vingado 7 vezes, ou seja, seria vingado mesmo. Mas comigo é mais do que isso ainda. Para Caim é 7, comigo é 77 vezes.
Ou seja, ele cultivava aqui o cúmulo do ódio no coração dele. Alguém o feriu, como ele diz aqui no texto, e ele já fez o quê? Ele matou. Ele não perdoava. Ele é alguém que sempre vai se vingar. É alguém que vai... se alguém faz algo de mal para mim, eu vou fazer algo muito pior para ele. Esse é o Lameque. Lameque parece que é o patrocinador daqueles que em nossos dias dizem assim, eu não levo desaforo para casa. E se mexer comigo, vai ter. Porque se fizer algo de ruim para mim, eu vou fazer muito mais. Você vai ver o que é que eu vou fazer com você. Este é o sentimento ruim, o cúmulo da maldade, o cúmulo do não perdoo. É o Lameque. E pessoas que agem desta forma, eu diria assim, seguem o estilo de vida de Lameque. Mas nós vamos para o Novo Testamento e parece que Jesus está com este texto na mente, quando Pedro faz uma pergunta, está falando de perdão ali no contexto, e aí Pedro então faz uma pergunta para Jesus lá em Mateus 18, 21, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7? Até 7? 7 aqui neste caso é simbólico. 7 já significa sempre. Lá no Lameque é intensidade, também simbólico. Caim 7 vezes, comigo é 70 vezes 7. É muito, a vingança, no meu caso, é muito mais profunda. Isso aqui está na mente de Jesus. E quando Pedro pergunta até 7, na verdade ele está perguntando, sempre? Será que eu vou ter que perdoar sempre o meu irmão? Jesus lhe respondeu, versículo 22, não te digo que até 7, ou não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou algumas versões dizem 77. Também isso aqui não faz a menor diferença. Mas o que é que está acontecendo? Pedro está perguntando para Jesus, será que eu vou ter que perdoar sempre? E Jesus responde, muito mais do que sempre. Você deve estar sempre pronto para perdoar. Então, me desculpem aqui o neologismo, a palavra, criando uma palavra nova, seria algo mais ou menos como Pedro perguntando, eu preciso perdoar sempre? Jesus diz, não, Pedro, é sempríssimo. É 70 vezes 7. É mais do que sempre. Todas as vezes que ele vier até você e pedir perdão, você deve perdoar. Então assim devemos perguntar, em matéria de perdão, a quem estamos seguindo? Eu sou daqueles que não levo desaforo para casa, não perdoo, ou estou sempre aberto para perdoar? Seguimos Lameque, que não deixava passar nada e estava disposto a sempre se vingar, praticando o cúmulo do não perdoo, o máximo do não perdoo? Ou somos realmente seguidores de Jesus e praticamos o cúmulo do perdão, perdoando sempre aqueles que de alguma forma pecaram contra nós, fizeram algo de ruim contra nós e arrependidos pediram perdão? Quem estamos seguindo? Sim, é muito difícil perdoar desta maneira. Eu sei que não é fácil. Mas como seguidores de Jesus que nós somos, e não de Lameque, devemos estar sempre prontos, se for preciso, a perdoar 7 vezes, ou 77 vezes, ou melhor ainda, sempre. Ou se você quiser uma nova palavra, inventada agora, Sempríssimo. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Sempre. 70 vezes 7. Sempríssimo.